Olá, bem-vindos ao programa Autores na Web. Hoje a gente vai conhecer mais uma coleção aprovada no PNLD 2019. Eu estou falando da coleção Vem Voar, Língua Portuguesa, da editora Scipione. E para isso eu recebo aqui no estúdio a Alice Silvestre. Seja bem-vinda, Alice. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje, Kelly. Eu que agradeço. E também a Marina Lupinetti, elas são da equipe editorial. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada. Olha, para a gente não perder muito tempo, eu já queria começar perguntando como que essa coleção foi estruturada. Apresenta melhor para a gente. Ok, então temos aqui as capas da coleção. Tão lindas, né? Muito bonitas. É uma coleção coletiva. Então, são 5 volumes dos anos iniciais de ensino fundamental. O primeiro e o segundo volumes focam na alfabetização. E os pilares dessa coleção, como que foi organizado? Ok. Os pilares da coleção, a gente tem um dos principais, que é a competência leitora. Então, buscam capacitar o aluno para a compreensão de textos variados. Temos textos verbais, não verbais e textos mistos. E das relações com o contexto também. Existe um enfoque bastante grande na formação literária, Então a gente tem até uma sessão especial para explicitar um pouquinho, que a Marina depois vai comentar para vocês. E o segundo pilar estruturante é a formação cidadã, Então a gente tem a formação cidadã aí na seção leitura de imagem. Que bacana. Marina, você pode falar também um pouco sobre isso? Claro. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a complementar. Não, é só complementar que a concepção de língua da coleção, ela é sempre focado no contexto, Então, não é o estudo da língua pela língua, mas está sempre contextualizado. Isso. Inclusive, a alfabetização, ela parte desse pilar da competência leitora, e a concepção de alfabetização o trabalho com alfabetização, ele parte sempre do texto com sentido, Que é para o aluno, além de estimular o aluno a saber o que ele está lendo, o que ele está escrevendo, a gente parte do texto e então o foco, quando ele vai tentar entender aquele objeto, aí a gente parte da parte para o todo. Então, ele primeiro vai conhecer as letras, depois sílabas, depois palavras. Pelo que você está me falando, eu como leiga no assunto, mas o que dá a entender é que ele começa a enxergar um todo de uma forma mais natural, ele começa a se familiarizar não só exclusivamente com aquilo que ele está lendo, ele já faz as associações, seria mais ou menos isso? Exatamente, isso. Ele parte daquilo que tem sentido, Que é o texto com seu uso social, tanto para a leitura quanto para a escrita, A gente não usa as letras soltas no mundo, A gente usa isso fazendo um sentido no texto. E aí depois, quando ele vai se apropriar desse sistema, aí ele faz isso gradativamente, respeitando o ritmo de cada aluno, A gente trabalha com uma progressão bem marcada na coleção. E isso tem a gente pode ter algum slide específico para exemplificar isso? Não, a gente vai ver no próximo. É que a alfabetização, ela se dá ao longo, da coleção, então, mas é sempre interessante pensar que parte das leituras, o trabalho é feito a partir das leituras e aí depois vou para a parte, para o objeto estudado. E como que estão estruturadas as unidades dessa coleção? Como que foi organizado? São 4 unidades temáticas, Então elas estão estruturadas, abertura de unidade, sempre com a página dupla, com imagens variadas. E o objetivo dessa abertura de unidade é chamar a atenção dos alunos para o conteúdo que será trabalhado na unidade, Explorar a leitura de imagem e os conhecimentos prévios por meio de questões orais. E a unidade é finalizada na sessão Rever Ideias, A última sessão de cada unidade, onde há uma retomada da abertura do conteúdo que foi iniciado e uma reflexão de todo o conteúdo da unidade, então, por meio de produções textuais realizadas e tudo que foi tratado até então. E os capítulos, como que a gente pode apresentá-los aí para quem está nos acompanhando? Então, as unidades, algumas unidades, em alguns volumes elas têm 2 capítulos, em alguns tem 3 capítulos. E os capítulos, eles têm uma sequência didática sempre bastante clara e bastante sistematizada, que auxilia o trabalho em sala de aula, do professor, que sabe sempre como ele vai encadear
o estudo. Então, a gente parte sempre de uma leitura, né? Pensando aí na competência leitora da coleção, parto de uma leitura, trabalho algumas atividades, depois é feita a reflexão sobre a língua, que é o objeto de estudo, né? Então, a gente tem a sessão Pensando a Língua, e parto depois para uma produção textual, que pode ser escrita ou oral, e nessa produção o aluno tem a oportunidade de usar aquilo que ele estudou, que ele refletiu ali na sessão Pensando a Língua. Então essa sequência, ela é recorrente, né? Então ela auxilia nessa organização do professor em sala de aula, e é isso, parto da leitura, penso sobre essa leitura, penso sobre a língua, e depois tenho a produção textual. E às vezes aparecem algumas sessões especiais, quando é oportuno, dentro dessa sequência, entram algumas sessões diferenciadas, né? Então vamos falar um pouco das sessões, a gente já conheceu como os capítulos estão organizados, vamos conhecer então as sessões agora? Vamos sim. Então acho que o foco aí, são 4 sessões especiais, né? Mas o Belas Palavras é realmente um dos grandes diferenciais dessa coleção. Que legal. Né? Então, ela trabalha a formação do leitor artístico-literário. Como a gente está vendo aqui, ela é ilustrada, né? São todas ilustradas e com ilustrações bastante específicas, aí, um pouco diferente do viés de ilustração do resto da coleção, né? Então, focando nessa parte mais artística, com o objetivo de sensibilizar o aluno, né? Chama então, atenção mesmo, exatamente. Né? E tá lindo, esse projeto tá incrível, ficou muito delicado, muito bonito. Sim, e o aluno é convidado não só a ler esses textos, mas também como a produzi-los, né? Olha, então, que isso é legal. o mais bacana. E aí a gente tem também a sessão de leitura de imagem, que a gente abriu falando um pouquinho dela, né? Ela reforça a competência leitora, né? Mas há uma exploração bastante grande de temas voltados à ética, cidadania, meio ambiente, solidariedade. E o objetivo principal é estimular a sensibilidade por meio da leitura e comparação de imagens, né? Então, sempre essas imagens relacionadas com o tema da unidade. Essa sessão se divide em 3 partes, então, que é observe. Em geral, a gente tem 2 fotografias, como a gente está vendo aqui do lado na página par. A subseção Explore, em que há a análise das imagens, e o Amplie, que é o momento de estabelecer relações entre conteúdos das imagens e a realidade dos alunos também na sociedade, né? Uma outra sessão especial que a gente chama é Entender as Palavras, dicionário, porque a gente sabe da importância de se usar o dicionário como uma ferramenta, né? Mas muitas vezes o aluno, principalmente o aluno pequeno, ele tem uma dificuldade ainda em entender como funciona o dicionário. Tem até uma insegurança, acredito, Sim. né? Relembrando de quando eu fui utilizar, conhecer o dicionário, né? Parece algo tão difícil, parece um monstro, né? E é importante que a gente ensine para os nossos alunos como usar o dicionário e tudo que o dicionário pode oferecer para ele, para facilitar tanto na hora da escrita quanto da leitura, né? Então a gente tem essa sessão especial, que é Entender as Palavras, dicionário, que vai lá do comecinho, de como encontrar uma palavra até todo tipo de informação que eu encontro nesse material, né? E temos também, no primeiro ano, 2 sessões específicas desse volume, que são Sopa de Letrinhas e Recreio. E essas 2 sessões, elas são pensadas na alfabetização mesmo. A primeira, na alfabetização, na aquisição do sistema de escrita alfabético, né? Então, a primeira, ela serve para uma sensibilização do aluno, para aquilo que ele vai estudar ainda no capítulo. E a Recreio é um momento em que ele mobiliza os conteúdos, ou seja, ele já pode colocar em prática aquilo que ele estudou que ele refletiu sobre o sistema. Nossa, tá muito convidativo tudo isso, né? E conhecendo um pouco mais sobre as sessões, cria uma expectativa até para colocar isso tudo em prática. Sim. Agora, como que o professor é guiado para fazer tudo isso acontecer em sala de aula? O nosso manual do professor na coleção Vem Voar está dividido aí na parte impressa, em geral e específico, né? Então, na parte geral, onde está a fundamentação teórico-metodológica da coleção,
A gente também conta com textos para atualização do professor e onde estão, como a gente está vendo aqui, os quadros de conteúdo dos 5 volumes, né? Então, ajuda o professor a ter essa visão geral da coleção mesmo, né? Então, aqui na página par, a gente tem o conteúdo do primeiro ano, isso acontece nos 5 volumes, mas também existe um cruzamento de todas as habilidades para cada um dos volumes, né? E o MPNU, que a gente chama, aqui a gente tem todas as orientações de acordo com o conteúdo que está sendo apresentado para o aluno, né? Então, o formato NU, a gente tem também definição de gênero textual em cada estudo, sugestões de leitura, de sites, informações sobre autores dos textos, atividades complementares e interdisciplinares. Ou seja, está tudo ali na palma da mão. E além disso, na verdade, além desse material impresso, o professor conta com material digital que complementa esse manual impresso, que ele encontra sugestões de sequência didática, sugestões de avaliação, de acompanhamento de aprendizagem dos alunos e também um quadro de planejamento bimestral que o professor consegue. Isso ajuda o professor a se organizar pensando no ano letivo. Não só na semana, mas ele já está programando todo o restante do tempo. Sim. Bom, meninas, foi ótimo recebê-las aqui. Queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada, Kelly, um prazer. O prazer é sempre nosso. E você continue acompanhando Autores na Web. A gente volta a se encontrar. Até lá!